Felipe, comenta o RT que você deu no Twitter sobre os efeitos práticos versus efeitos visuais. Você concordou com o rapaz lá, o PH também. É o Luca. O Luca já foi aluno meu. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil. O curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas, Felipe, só 2 aulas novas todos os meses. São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá, voyeurismo, tem tudo lá, e tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Ele põe aqui. A galera paga muito pau pra efeito prático e tal, mas existem coisas que só o efeito digital é capaz de fazer. O cinema não é eterna busca pelo realismo ou coisa do tipo, longe disso. Aí ele dá como exemplo o Speed Racer, o Cabré, o Wonka, né? Eu acho que é o Wonka esse aqui, né? E o 300 de Esparta, né? E é muito essa onda mesmo, na verdade. Se a gente for pegar quando ele fala, a galera paga muito pau pra efeito prático e tal. E aí, Nolan, tá escutando, né, Nolan? Tá escutando. Mas existem outras coisas que só o efeito digital é capaz de fazer. E aí é a gente perceber, como sempre, que técnica é meio da realização, do trabalho criativo de um artista. Portanto, o desenvolvimento técnico e tecnológico ao longo da história demanda de um uso criativo para com esses meios. O que a técnica nos oferece, enquanto idade, é uma limitação histórica. Então veja, quando a gente diz que a técnica tem idade, significa dizer que o tempo da realização do trabalho de um artista sobre determinada técnica é condicionada pela sua idade. Ou seja, pelas limitações da tecnologia daquele tempo. Então veja, por exemplo, se a gente for pegar para fazer um filme como Avatar. Avatar é um filme que foi feito ali em 2009 e foi feito agora mais recentemente, certo? São filmes que são condicionados a esses tempos históricos. Significa dizer que não é possível fazer Avatar em 1950? Não, é possível sim. Só que esse Avatar de 1950 vai ser condicionado pelas técnicas realizadas, pela idade da técnica daquele tempo. Ou seja, pelas limitações técnicas daquele tempo histórico. Para conversar sobre isso, eu recomendo muito que vocês leiam o texto O Mito do Cinema Total, do André Bazin. Tem aula no Introdução ao Cinema sobre isso também. A aula se chama Teoria Realista do Cinema e lá eu discuto um pouquinho sobre o que é o mito do cinema total. E nesse texto, de maneira bastante geral, o André Bazin discute a ideia de que o cinema jamais foi inventado. E por quê? Porque o cinema nunca cumpriu com a sua realização, com o seu mito fundador. E qual seria o mito fundador do cinema? Para o Bazin, toda criação demanda de um mito anterior, que nada mais nada menos demonstra, pelo menos as grandes invenções, as grandes técnicas, tem um mito fundador, uma ideia anterior, que é demonstrada nos mitos. E esse mito fundador, ele demonstra justamente esse desejo humano pela aquela coisa que poderá realizar aquele desejo. Então, se a gente pega, por exemplo, o mito de Ícaro, que é o rapaz que constrói as suas asas e voa muito perto do sol, e essas asas derretem e ele cai, demonstra o desejo do homem por voar. Por exemplo, que desde aquele momento lá atrás, demonstra através desse desejo que o desenvolvimento da técnica vai em direção a tentar resolvê-la. Até que hoje a gente tem o avião, por exemplo. Mas até chegar ao avião, inúmeras técnicas foram usadas, foram tentadas, foram realizadas em termos de tentativas de implementação para que de fato pudéssemos chegar até o avião. Mas o avião não responde ao desejo inicial de Ícaro. Afinal, o Ícaro voava com asas. A gente demanda do avião ainda para isso. Então, veja que
o surgimento de uma técnica revolucionária, tal como o avião, demanda de um desejo anterior que o Bazin fala como um mito. E qual é o mito do cinema? O mito do cinema seria o mito do cinema total. Ou seja, seria essa necessidade, portanto, da técnica ir em direção ao realismo. Ou seja, indo em direção ao realismo, o cinema abarcaria o seu desejo inicial. A sua função primordial, que seria qual? Representar a natureza tal como ela é. Mais do que isso, criar o duplo da natureza. O cinema cumpriu essa função? Não. O cinema não cumpriu essa função. O cinema ainda não cumpre o seu desejo fundador, que é a representação do duplo da natureza. Mas até hoje é a arte que melhor responde ao problema da forma, ao problema do duplo da natureza. O que significa o problema da forma? E aí o problema da forma está intimamente relacionado ao que significa as limitações técnicas de um tempo. A técnica da idade que a gente estava falando anteriormente. Por que significa? Então veja, lá atrás, os homens nas cavernas, na antiguidade, iam até as cavernas, desenhavam lá nas cavernas as pinturas rupestres e demonstravam nessas cavernas o seu dia a dia. A caça, posteriormente a agricultura, sabe? Só que, ou seja, tentando fazer o duplo da natureza. Representar a natureza tal qual eles viviam. Inclusive com o desejo de perdurar a espécie. Então veja que a representação, a arte, está intimamente relacionada ao projeto de perduração da espécie, para demonstrar para o próximo o que veio antes. As técnicas do que veio antes. Sacou? Só que as técnicas de um tempo carregam consigo as limitações daquele tempo. E, portanto, os homens nas cavernas que pintavam lá nas paredes tinham consigo uma limitação técnica que os impedia de representar o duplo da natureza tal como ela é. O desenvolvimento técnico, segundo André Bazin, sempre vai em direção a esse realismo, a essa tentativa de criar o duplo da natureza. A gente passa... E aí eu vou pular várias etapas, tá? A gente passa por Idade Média, passa pelo Renascimento, que traz perspectiva, ponto de ouro... Sabe? Laicização da paisagem. A gente passa pelo neoclassicismo. Até que a gente chega no capitalismo industrial, com a fotografia. Depois com o cinema. Que é, até hoje, a arte que melhor responde a esse problema da forma. Melhor responde a essa necessidade de criar um duplo da natureza. Afinal, com o cinema você cria em movimento, e aí a superação da fotografia, o imediato frente à câmera. Aquilo que o André Bazin chamava de autoridade fotográfica. O cinema tem essa autoridade frente ao que está à frente dele. Porque ele captura de imediato aquilo que está em movimento. Criando um relevo particular que confere a quem assiste uma sensação de realidade. Que as outras artes pretéritas não tinham. Porque demandavam de uma mão habilidosa que tentaria capturar a natureza frente a você, mas quando terminou de fazer, a natureza já não é mais a mesma que foi capturada. O cinema e a fotografia não. Fazem uma captura instantânea daquele momento histórico. Sobretudo a fotografia. É uma captura instantânea daquele momento que foi clicado a câmera. O cinema ainda vai além. Ele projeta essa captura a uma sensação do aqui e agora. Porque está acontecendo na nossa frente. Fazendo com que essa sensação de realidade seja ainda mais sensível, digamos assim. E aí, no cinema, eu fiz um trajeto da história do cinema como um todo, e aí eu recomendo mais uma vez que vocês vão assistir a aula sobre teoria realista do cinema lá no Introdução ao Cinema. Link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram conferir. Mas quando a gente chega no cinema, a gente percebe que o desenvolvimento técnico sempre vai em direção ao realismo, mesmo que dentro da arte cinema. Não precisa ser entre as artes, mas dentro do cinema. Então, dentro do cinema, a gente traz, por exemplo, a chegada do som, que supera o cinema mudo e faz matar aquele modo de realização pretérito. E o mundo vivido é um mundo com som. Chega a cor. Percebe? Depois da cor chega o CGI, chega o 3D. Sacou?
E para além disso tudo, chega o holograma. Chegam tentativas técnicas de responder melhor ao duplo da natureza. Tentativas essas que não necessariamente serão respondidas pelo cinema, mas por técnicas posteriores que responderão melhor ainda que o cinema à necessidade de responder ao duplo da natureza. Por exemplo, inteligência artificial. Por exemplo, algo que saiu um pouco de debate muito em razão da chegada da inteligência artificial, as realidades alternativas. E é muito discutido no filme do Spielberg, Jogador Número 1, por exemplo. Sabe? Como é que é o nome que se dá mesmo para essas tecnologias de realidade alternativa? Deu branco aqui agora. Mas percebe? Então, o desenvolvimento técnico vai sempre em direção ao realismo, segundo André Bazin, para responder à necessidade do seu mito fundador. Realidade do seu mito fundador. Não, é o metaverso. Não é simulação, não. É metaverso, tá? Que nada mais é do que essa tentativa de criar um duplo da natureza no digital. Você percebe qual é a questão que o André Bazin está trazendo pra gente nesse lugar? Como a tecnologia vai sempre tentando responder a essa necessidade de criar o duplo da natureza, o metaverso foi deixado um pouquinho de lado com a chegada da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial também vai nessa direção de tentar criar um duplo da natureza. Pode ser que o metaverso daqui a pouco volte a estar à tona, porque as técnicas do nosso tempo ainda são limitadas, olha a questão da idade da técnica, para responder à necessidade do surgimento do metaverso. E daqui a pouco isso volte à tona de maneira mais eficaz, de maneira mais aprofundada. Por enquanto, a gente vai na inteligência artificial. Mas percebe então, olha o que eu estou dizendo para vocês. Toda a técnica vai em direção ao realismo. E quando eu digo que toda a técnica vai em direção ao realismo, é também, e aqui está o grande cerne da questão do tweet do Luca, é também dizer que toda a técnica, sobretudo na contemporaneidade, na pós-modernidade, vai em direção ao que a gente chama de pós-verdade. Olha o que eu estou dizendo. Toda a técnica vai em direção ao realismo, mas também ao que a gente chama de pós-realismo. Ou seja, uma falsificação do que seria a realidade, do que seria o duplo da natureza. E o CGI é isso. E o CGI é isso. E aí a grande questão é o CGI, a inteligência artificial, o deepfake, fazendo com que a gente fique indefeso, inclusive, com o que vem em seguida, porque a gente não sabe o que vem. Veja, um importante autor de cinema, um outro agora que eu vou discutir com vocês, que é o Jean-Claude Carrière, ele em 1994 vai escrever um livro chamado A Linguagem Secreta do Cinema, e nesse livro ele vai falar pra gente que o cinema em determinado momento vai ser utilizado em tribunais como prova. E dito e feito, não era uma previsão muito difícil de se fazer. Por quê? Porque o cinema tem aquilo que eu falei pra vocês, uma projetividade com a realidade, uma autoridade fotográfica. O cinema oferece uma verdade. Porque é isso, gente. Você dá o play e você mostra o que tá à frente da câmera. Você dá um play e você mostra o que tá à frente da câmera. Sacou? Agora, com a introdução da pós-modernidade e da pós-verdade, e com as novas tecnologias do nosso tempo, CGI, deepfake, etc e tal, o que é verdade? Como, portanto, o cinema pode ser usado como um fator de correlacionamento com a realidade a partir desse momento? Percebe? Porque eu posso levar a tribunal, sobretudo daqui a 10 anos, onde as técnicas vão ficar ainda mais avançadas nesse sentido, levar para o tribunal uma sensação de realidade de algo falso. Levar aos tribunais o rosto de alguém que não cometeu determinado crime. Mas vai estar lá ele na imagem. Mais do que isso, colocar o rosto de meninas em atrizes pornô, que já vem acontecendo, mas hoje a gente consegue distinguir de maneira mais facilitada o que é deepfake. Mas e daqui a um tempo?
O quanto isso vai ser usado, essa pós-verdade, que é capturada pelas capacidades do cinema de oferecer uma realidade, vai trazer socialmente enquanto barbárie social. Porque o rosto dessas meninas vão ser colocados em atrizes pornô, em pessoas que estão fazendo sexo e ao seu despeito. Percebe? Ou seja, técnicas e tecnologias do nosso tempo, da idade vivida, que respondem à necessidade do realismo, mas que usam da autoridade fotográfica do cinema, da autoridade do cinema para com o realismo, portanto, para contar uma mentira. Isso é pós-verdade sob a ótica da teoria do cinema. Aí tem que ter regulamentação, né? Tem que ter regulamentação, mas como é que você regulamenta isso no dia a dia? Como funciona a regulamentação social desse crime? Porque, veja, mostrar uma menina... se você filmar uma menina fazendo sexo e expor, é crime. Mas isso não impede que as coisas aconteçam. Compreende? Apesar de ser crime, não impede que as coisas aconteçam. Tá aí. Cotidianamente, meninas, mulheres, sendo expostas na internet por seus parceiros, inclusive. Tem que ter regulamentação? Claro que tem. Mas isso significa dizer que vai deixar de existir? Não vai. Então esse é o perigo que a gente vive com relação à pós-verdade e cinema. A capacidade do cinema em oferecer uma realidade através da sua autoridade fotográfica e fazer com que, no âmbito social, as pessoas vejam o que nem mesmo existe. E vejam como uma realidade, como uma verdade. Percebe? E aí, gente, é isso. Tem que ser regulamentado, vai ser criminalizado e tudo mais. Mas uma vez posto no mundo, gente, aquela menina já tá exposta. Já tá exposta. O julgamento social já foi realizado. Porque o julgamento não é só do juiz ali aplicando as leis e tudo mais. Não, não é. Não é jurídico somente. Ele é social também. Sacou? Agora, vamos lá. Sobre mais especificamente o tweet do Luca. A galera paga muito pau para efeito prático e tal, mas existem coisas que só o efeito digital é capaz de fazer. Sim, porque técnica é meio e depende da realização do trabalho criativo de um artista. Ou seja, o interesse pelo qual o artista deseja com aquela técnica. Há desejos que só o digital pode fazer. E aí, Nolan, você não precisa destruir um avião, cara. Existe técnica pra fazer isso. Você não precisa destruir um avião. Entendeu? O nome disso é fetichismo da técnica. O nome disso é fetichismo da técnica. Existem coisas por outro lado. Existem outras coisas por outro lado. Que o efeito prático é muito mais interessante. Sacou? Outras, por outro lado, você tem o digital para corrigir. O avanço da tecnologia chegou para que ele fosse usado. Não para que promovesse um fetichismo da técnica realizada do passado. Tá aí. Tá disponível. E é disponível para o uso. Então tudo demanda do uso. Tudo demanda do interesse específico de uso daquela técnica, daquele meio. Para a realização daquele trabalho. Sacou? E aí, veja. A gente pega um filme como Speed Racer, que o Lucas citou aqui. É um filme que demanda de efeitos visuais. Em CGI. É um filme que demanda desse tipo de efeito. E é maravilhoso nesse sentido. Beleza? Então vai muito nessa direção. De fato, o cinema
Ele até completa aqui no tweet dele: o cinema não é uma busca eterna pelo realismo ou coisa do tipo, longe disso. Aqui eu até discordo um pouco, porque inclusive na toda a nossa argumentação aqui, né? O cinema ele é uma busca eterna pelo realismo. Porque o desejo fundador do cinema vai em direção a esse realismo. Inclusive dentro do CGI. O CGI, ele vai se desenvolvendo ao longo da história, desde o seu surgimento, em direção à capacidade de se tornar mais real possível. Fazendo com que, inclusive, a ideia de pós-verdade fique mais acentuada. Porque daqui a pouco a gente não consegue distinguir de maneira mais efetiva o que é CGI e o que não é. Percebe? Porque o CGI fica tão realista que a realidade se confunde. E esse é o caminho. Mas eu entendo essa frase do Luca aqui, porque o cinema ele é uma eterna busca pelo realismo. Mas os usos empregados sobre as técnicas não precisam ser. E é aqui que a gente precisa meter o pau. É aqui que a gente precisa meter o pau. A gente precisa, quando vai discutir sobre técnica, saber dividir o que é técnica e o que é uso. O desenvolvimento da técnica ao longo da história está à mercê de um uso específico de classe e, portanto, vai em direção ao realismo por conta desses interesses. Mas os usos criativos, e aqui a diferença de técnica para uso, os usos criativos de determinado artista e, portanto, criativo, demandam dos seus interesses para com a sua encenação. E, portanto, o que ele deseja com aquele filme. O que ele deseja com aquele filme. Um CGI não precisa ser realista para ser bom. Um CGI não precisa ter as últimas tecnologias existentes para ser bom. Porque toda técnica tem idade. Mas o que importa pelo uso da técnica é o uso. E através do uso, no meio, uma determinada finalidade, que vai estar só no filme. O que a gente precisa é não ser fetichista pela técnica e, portanto, analisar um filme pela técnica em si. Olha só, 1917 fez um filme todo em plano sequência, que coisa difícil, quanto esforço que foi para realizar isso. Foda-se o esforço. Foda-se a técnica. Por que essa técnica foi usada? Quais foram os usos criativos realizados para essa técnica? Qual foi a finalidade? É isso que importa. É o fim. É o trabalho criativo empregado e exposto no fim das contas. Não o esforço. O esforço, foda-se. O esforço, foda-se. Sabe? Então é isso. Curtiram o vídeo?